Bem-vindos ao Impacto em Pauta, uma iniciativa da Aluma para a transformação social, o nosso podcast onde a gente conversa com pessoas que fazem a diferença no terceiro setor, mostrando como que essa engrenagem funciona, como é que é a vida do terceiro setor, a vida de quando a gente consegue impactar pessoas no âmbito social, seja via projetos ou outras iniciativas, enfim. Para quem não conhece a Aluma é uma empresa que trabalha junto com o terceiro setor por meio de incentivos, por meio de projetos incentivados, os quais a gente utiliza recurso que as empresas podem abater do seu imposto para fomentar projetos no âmbito educacional, levando isso para pessoas vulneráveis ou para pessoas que não têm oportunidades. E assim, hoje a gente tem uma roda que roda aqui no Espírito Santo, né? A gente tem projetos em Vitória, Vila Velha, Linhares, Aracruz, estamos começando agora no Paraná também. Então a gente faz isso por meio dos incentivos e o objetivo desse podcast é dar voz para quem participa, para quem está no terceiro setor com a gente. Hoje nossa convidada, mais do que especial para mim, já falei isso diversas vezes, Alzi, que é Alzirenes, né, chamando de Alzi aqui pela intimidade, mas que para mim é um símbolo de um dos projetos que a gente trabalha, mas é um símbolo também do terceiro setor, pela história, pela trajetória e por estar representando o SECRE, que... Quantos anos tem o SECRE? 37. Então a gente está falando de uma das instituições mais antigas daqui de Vitória, talvez numa das áreas mais difíceis de lidar, até pela geografia da área, né? Não só pelo contexto. E, enfim, acho que você pode falar de terceiro setor muito mais do que eu. Eu vou pedir, Alzi, para você se apresentar, falar seu nome, falar como que você desempenha hoje, né? Sua formação, como é que é o seu trabalho hoje. Eu sou Alzirenes, atuo no SECRE como coordenadora. O SECRE é uma instituição de 37 anos que está localizada no bairro São Benedito, ali onde eu também resido, onde eu também me constituí enquanto pessoa. Desenvolvemos um trabalho que ele busca o serviço de convivência, o fortalecimento de vínculos, principalmente em relação à comunidade, porque como você bem disse, né, um desafio é a geografia. Então, é constituído por ladeiras, escadas, uma infraestrutura que muitas vezes é insuficiente, né? A dignidade da pessoa humana, enfim. Então, o SECRE está ali com esse desafio, né? Desenvolver esse trabalho justamente para poder potencializar crianças e adolescentes e as suas famílias. Eu fui uma das atendidas, né? Passei pela instituição na minha juventude, na minha adolescência. Quantos anos você tinha? Na minha juventude, na minha adolescência. Ficou muito feio, porque parecendo que eu tô velha, né? Que isso, Quantos gente? anos você tinha? 15. 15 anos. 15 anos. Então, paramos aonde? Você tinha 15 anos, Alzirene? Por que você entrou lá? Então, quando eu soube, não do SECRE, eu soube que haveria um projeto que ele iria trabalhar com adolescentes. E no bairro, naquela época, não tinha, assim, né, muitas opções. Então, eu fui junto com um grupo de amigos, uns 15, mais ou menos, fomos para a fila, que a gente acreditou que seria muito concorrido. E aí, ficamos lá desde certa hora, né, quando a instituição abriu, a gente estava lá na porta, aguardando. E desde então a gente foi atendido enquanto adolescentes. Mas era um projeto específico? Era o projeto Crer com as Mãos, já era SECRE. Já era o SECRE, só que nós não conhecíamos. E era atividade o quê? Cultural, musical? Cultural, musical, mas o projeto que nós entramos era um projeto de protagonismo juvenil. Tá. Então, toda a minha base veio desse projeto, né, relacionado ao SECRE, onde eu me encontrei, assim, em relação a terceiro setor, trabalhar com pessoas, trabalhar com essa geração de oportunidades. E estou lá hoje, né? Hoje o trabalho que eu desenvolvo ele é um trabalho dentro da gestão da instituição. Mas só antes da gente entrar no trabalho de hoje, você ficou lá e você formou, entre aspas, dentro do SECRE e já emendou e ficou lá? Ou você saiu e depois voltou como Desde quando eu entrei eu não saí mais. Então você fez a transição de ser atendida para trabalhar na instituição. Isso aí. Por quê? Porque comecei com um projeto, né? Protagonismo juvenil, ok. O projeto foi caminhando. E aí ele chegou no objetivo dele, que seria justamente esse, né? De trazer jovens da comunidade para atuar dentro do seu próprio território.
Então, ali eu tive oportunidades, né, de trabalhar com outras pessoas, tive oportunidade de ser inserida não, né, de almejar minimamente o ensino superior, almejar o ensino médio. Eu estava praticamente, assim, saindo do ensino médio, né? Então, foi a oportunidade que apareceu de tipo assim, olha, pode ser uma virada de chave. E aí eu fui. E foi, né? Fui, junto com outros jovens, né? Eu sou, assim, hoje eu estou no bairro ainda, continuo dentro do SECRE, mas temos mais jovens, muitos jovens, que passaram por ali. E o nosso trabalho, assim, ele sempre foi muito focado nisso, nesse protagonismo, né? Nessa ideia de que existem profissionais no território, na comunidade, que são tão potentes quanto. E quando você despertou esse interesse, né, que você mencionou aqui, que veio do projeto de protagonismo juvenil, você teve um insight para poder fazer também o curso superior? Não, esse insight, na verdade, ele já vem da minha própria família. Entendi. Né? Os meus pais sempre foram muito, assim, dedicados à educação. Né? Sempre viram a educação enquanto a oportunidade para que a gente ascendesse de alguma forma socialmente, né? E pudesse conquistar espaços que até então a gente não tinha essa oportunidade. Então, meus pais sempre prezaram pela educação, sempre investiram, né, na educação. Eu lembro que na minha infância de ensino fundamental, naquela época podia dizer que era o quê? 7º ano, meu pai investiu em reforço escolar para mim particular. Caramba. Né? Eu tinha profissional que ia na minha casa para poder me ensinar. Eu tô te perguntando isso porque, assim, a gente começou a atender lá em cima no São Benedito em 2024. Uhum. E eu sempre falei o quão choque cultural foi para mim de tudo. Desde a geografia que a gente mencionou aqui, que as pessoas estão inseridas, que traz uma precarização da infraestrutura, a realidade mesmo das pessoas locais. Mas uma das coisas que me chamou a atenção era a pouca quantidade, porque hoje o ensino superior, assim, você tem números crescentes e um número de muitas pessoas se formando. Isso. E para mim isso era uma realidade uniforme. Porque quando eu vou num bairro que não é o melhor bairro de Vitória, mas, sim, mas que está aqui embaixo, digamos assim, você vê um volume muito grande, todo mundo ali faz ensino superior. E lá em cima isso não era verdade. Imagino que há 10 anos atrás era menos verdade ainda, né? Era mais Muito difícil menos. ainda. E aí, então você está falando que isso vem mais dos seus pais, né? Então. Isso. Então, assim, eles sempre investiram em educação, né? E aí, com o SECRE, né, veio essa oportunidade de vamos dar um passo adiante que seja agora, né? E aí vem, então, as bolsas de pré-vestibular, entendeu? Participei do pré-vestibular público, né? Bolsista, sim, no sentido de notas, mas aí a gente não participava de um processo de seleção. A gente conseguia bolsas através de empresas que patrocinavam essas bolsas. E eram sorteadas. E aí, sempre tentei serviço social, sempre foi a minha linha de trabalho, a minha paixão da minha vida é o serviço social, né? E com isso, fui para um ensino particular, né? Buscando também um serviço social, consegui, enfim. Mas, assim, toda essa constituição, essa base sobre a educação, ela veio de família, né? Veio da minha família. Minha mãe, ela constituiu o ensino médio dela já adulta, casada e com netos. É mesmo? Sim. Legal. Né? O meu pai era uma pessoa que, apesar de não ter uma leitura ainda muito bem desenvolvida, mas era um gênio na matemática. Então, assim... Fazia tudo de cabeça. São coisas que para mim, é um legado, assim, que né, eu considero, vou guardando e vou investindo nisso, inclusive, com os meus filhos, né? E o SECRE, ele veio como uma oportunidade que, tipo assim, ou você agarra agora ou vai ser um pouco mais para frente que isso vai acontecer na sua vida. E foi isso que aconteceu. Né? No meio do caminho tivemos muitos que desistiram dessa mesma época, né? Mas também tivemos aqueles que, assim como eu, também agarraram a oportunidade. Então, hoje, o São Benedito, na história dele, ele tem ali os primeiros universitários desse grupo que é jornalista, que já tem mestrado, nós temos pedagogos, médicos, advogados, ou seja, isso mudou uma geração dentro do São Benedito. Quando se trata de profissões, né, não é mais aquela continuidade do ciclo das empregadas domésticas ou da construção civil.
operários de construção civil. Passou-se a ser agora no nível superior, né? Hoje a gente tem aí mestrandos, né, doutorandos, enfim, que estão dentro do território. E isso foi muito legal, porque foi como um efeito, né, dominó mesmo. Porque um via o outro, nossa, lá, estuda na UFES, nossa, que legal, como é que faz para entrar? Então, a gente começou a ser multiplicador da ideia de que, olha, você está na periferia, mas você pode, né? Você pode estar lá, você pode se constituir enquanto um estudante de nível superior e se tornar um profissional. Então, assim, essa chave, a gente foi girando ela ao longo do tempo, né? Ao passar do tempo. Hoje, eu consigo entender que, com tudo que se é apresentado, a família ainda continua sendo uma base. Porque muitas vezes, se você não tem a família ao seu lado, você pode oferecer o que você quiser. Talvez, né, aquele indivíduo ele não vai aderir, né, ele não vai ter uma adesão, porque a influência familiar, ela é forte, ela é necessária. Então, assim, eu vejo que é isso. Então, assim, a constituição que eu tive foi muito dentro disso, dos meus valores familiares, junto do SECRE, podendo... Vamos, né, apressar isso um pouquinho. E cheguei. Eu chegaria, com certeza. Sem dúvidas, eu chegaria no ensino superior. Seria uma assistente social, como sou hoje. Minhas irmãs também, né? Tem formação também superior. Mas, talvez seria com um pouquinho mais de sacrifício. Um pouco mais do que já se havia. Quando eu cheguei lá, assim, a gente vai mapeando dados para montar nossas apresentações, para mostrar o problema. Tem alguns dados que são mais relevantes para um lugar, outros que são para outro. Tinha um dado, que ele era da Unicef, e ele está na nossa apresentação, que o Brasil tem 5 ou 6% das crianças em idade escolar, 6,5% fora da escola. E aí eu falei, cara, será que esse número é meu? Hoje em dia todo mundo vai para a escola, porque se não for o conselho tutelar bate na casa, né? Eu pensava dessa forma. E quando eu fui atender lá em cima, eu vi que esse número tá baixo aqui. Lá em cima deve ser mais do que 10 ou 15%, porque começaram a me listar muitas pessoas, né? Uma das coisas do projeto também, ele acaba mantendo as pessoas dentro da escola, porque ao reforçar e ao dar protagonismo para a escola, a criança fala, pô, isso aqui é para mim. Sim. E pelo que você mencionou na sua trajetória, você passou por algo similar, né? De pegar um pouco mais no tranco ali no ensino médio e contar com um projeto social para ter essa continuidade. E o outro ponto que eu queria comentar era sobre a questão do ensino superior, que você comentou mesmo, né? Assim, dessa primeira geração de pessoas e o quanto que isso influencia o local, né? Sim. Eu vi eu acho que foi no aniversário de vocês recentes, agora um pool, devia ter uns 30 depoimentos, né? E realmente você tinha ali um misto de todas as profissões possíveis, né? Então acho que isso é importante porque às vezes a gente não se dá conta, né? Porque para outro lugar pode ser algo normal e ali não tanto, né? Mas, Alzir, continuando aqui dentro da nossa jornada, eu já falei isso com você quando a gente fez apresentações em conjunto, como foi a apresentação do Inova Bem, que a gente fez lá na Valor. Sim. Já falei, toda oportunidade que eu tenho eu falo. Eu acho você de uns grandes expoentes daqui de Vitória do terceiro setor, não por conta somente da sua trajetória, mas por conta de uma coisa que o SECRE tem. No terceiro setor você tem um desafio muito grande de fazer mais com menos, de nem sempre ter todas as ferramentas. E o mais importante, é muito difícil fazer durar. Porque uma coisa é você montar uma ideia com 2, 3 anos, essa ideia crescer e morrer, como a gente vê, com muita frequência, a gente trabalhando no terceiro setor. Sim. E o SEC está indo para 37 anos. Quando eu levo alguém para fazer as visitas guiadas lá em cima, eu sempre falo com as pessoas reparam o nível de higiene, o nível de organização, o nível de ordem das crianças. E isso o SECRE tem, e eu acho um mérito muito grande seu lá dentro. Para quem não entende ou para quem está em empresa, olhando, ouvindo aqui a gente falar e tudo mais, fala um pouquinho da sua vivência mesmo, desse dia a dia e desse trabalho. Sim. Do SECRE, né? Tanto em termos dos desafios que apresenta do dia a dia, quanto às vezes termos técnicos que vocês valorizam no SECRE, que não necessariamente é tão valorizado em todos os lugares, né? Você falou que a família continua sendo a base, vocês trabalham muito a questão do vínculo, né? Então, se puder falar um pouco nessa direção. Então, assim, o trabalho que nós desenvolvemos, ele traz muitos desafios, né? Como qualquer outra instituição do terceiro setor. Mas o que eu vejo é o fato da gente estar dentro da comunidade,
e termos pessoas profissionais que vivenciam 24 horas a comunidade, o território, faz toda a diferença. Não estamos nas avenidas, né? Muito pelo contrário, estamos no centro delas, num ponto bem alto. Então, assim, não é um local onde o ônibus vai passar e as pessoas vão contemplar e vão falar, o que é aquilo ali? Né? Não é isso. Então, isso exige da gente um esforço, e aí não é um esforço só meu, é um esforço de toda uma equipe, né? Hoje constituída de mulheres, né? Basicamente, desde a diretoria até a operação dentro do bairro. Então, assim, eu vejo que esse zelo, esse cuidado, essa percepção de oferecer o melhor, né? De ser o melhor, de ser uma referência, isso vem muito dessa apropriação de que aquilo ali também é meu. Aquilo ali não é algo do tipo, eu sou apenas uma colaboradora que vou fazer o meu trabalho e vou para minha casa. Não, aquilo ali me constitui enquanto pessoa. Aquilo ali me constitui enquanto indivíduo e faz parte da minha transformação social, né? Independente de qualquer lugar que eu esteja, esse lugar, ele nunca será esquecido. Ele sempre vai ser primordial para mim. Então, quando a gente tem, né, essas falas que muitas vezes são de surpresa, nossa, é muito limpo, nossa, é muito organizado. Gente, não dá para ser diferente quando você trata de crianças, quando você trata de adolescentes, e que muitas vezes tem muito pouco, né? O que eles têm, eu não estou generalizando, não estou, em momento algum, inferiorizando, né? Ninguém, jamais, mas você tem que ter um cuidado que ele ultrapassa o visual. E isso aí a gente percebe que o espaço ele está bem organizado, o espaço ele está limpo, ele está projetado para um atendimento, né, ao indivíduo, que é a criança e adolescente ou a família. Isso é o mínimo. O que a gente preza mesmo, que a gente percebe que é fundamental e importante é o quê? É o acolhimento, é a empatia. É você perceber o quanto que essa criança ela precisa ser bem atendida, essa família precisa ser bem recepcionada, precisa estar num lugar seguro. E é isso que eu tento fomentar no meu dia a dia com a minha equipe, né? Atenda como você gostaria de ser atendido. Fale como você gostaria de ouvir, né? E quando se trata das crianças, uma vez me fizeram uma pergunta: seus filhos vão estar no SECRE? Vão participar das atividades? A minha resposta foi, se eu conseguir deixar o SECRE do jeito que eu pretendo, com certeza ele vai. O Murilo está lá. O Murilo também, né? É bonito o nome. Tá lá. Então, assim, eu vejo que o nosso trabalho ele é feito de muitas mãos, né? É uma equipe que ela é constituída de profissionais de diversas áreas, que são fundamentais para desenvolver o trabalho, mas principalmente é uma equipe que tem vínculo. É uma equipe que vai do além. Você pede isso aqui, eles superam o tempo inteiro, né? Mas tem as adversidades de você trabalhar no terceiro setor. Tem sim, tem dia que não tem material, tem dia que falta, né, aquela programação que você fez ali, está faltando o básico. Não, peraí que a gente vai dar um jeito, a gente dá um jeito e faz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está trabalhando com um humano, né? A gente está trabalhando com pessoas que muitas vezes a oportunidade que ele tem de estar ali pode ser a única, né? Pode ser aquela que vai fazer com que ele gire uma chave e fale assim, caramba, eu quero também ser isso aí, ó. Né? Quero também estar à frente de uma equipe, né? Eu estou lá e eu costumo dizer que o meu propósito é que mais meninas pretas tenham a oportunidade de liderar também, né? Que a gente lidere pelo bem, que a gente lidere pelo respeito a nós mulheres, pela competência principalmente, né? Mas o meu propósito é esse. Eu quero que lá daqui 10, 15, 20 anos, outras Alzirenes vão surgindo, né? Para poder fazer o mesmo que eu estou fazendo e até melhor. Eu acredito que vão fazer ainda melhor. Falando ainda dessa rotina e do trabalho, pontua para mim os maiores desafios que você tem. Os maiores desafios. O que é mais difícil? Ou o que é mais, assim, aquela pedra que você precisa tirar todo dia ou toda semana para poder fazer o trabalho fluir melhor? Dificuldade a gente tem inúmeras quando você trata de terceiro setor, né?
nunca é de leve, nunca é leve o trabalho, nunca ele é tão tranquilo e flui naturalmente. Mas eu acho que os desafios mesmo que a gente tem, assim, que a gente encontra, é justamente de ter essa segurança de que a gente consegue manter um trabalho com tanta qualidade e com tanta maestria mesmo, tá? Diante de um cenário que muitas vezes ele está puxando uma família para outras esferas que ela muitas vezes ela tem que escolher, né? Se a criança ela permanece em um projeto social que dá a ela um leque de oportunidades, ou se ela vai, né, ficar num espaço, num movimento, num serviço que muitas vezes vai ser um lugar somente para que ela fique. Somente um lugar para que, não, tá aqui, tá tranquilo. Não, é esse desenvolver, né? Um lugar para deixar o filho. Para né? ir além, sabe? O SECRE, quando ele nasceu com essa percepção, né? Não, a comunidade, as mães precisam ter um lugar onde seus filhos fiquem enquanto as mães trabalham. Ao longo dos anos, nós fomos percebendo que não, peraí, é muito mais. A gente está possibilitando direitos. A gente está ali dizendo para essa família que não, sua criança ela tem direito de estar numa escola muito boa, direito de acessar uma praça, direito de acessar um espaço de lazer, direito de tudo, né? Do básico do ser humano. Quando o SECRE aprendeu isso, a gente entendeu que não, peraí, né? Vamos fazer diferente, então vamos, né, nos qualificar, fazer com que isso realmente seja de fato garantia de direito. E o nosso movimento hoje, nosso desafio, eu vejo que é muito isso hoje. Fazer com que as pessoas entendam, né, um investidor, um parceiro, a própria comunidade, a própria família, entenda que o que a gente está permitindo e possibilitando a essas crianças não é algo do tipo, você está dando sorte. Não. É seu direito. Você tem que estar aqui. Você está comentando uma coisa que eu, por estar lá em cima com muita frequência, hoje eu consigo entender. Uhum. No início eu não entendia. E provavelmente quem está ouvindo a gente não entenda. Que é o direito, você já repetiu isso algumas vezes, que é o direito de acreditar. Como que a gente planta no coração da criança o direito dela acreditar que ela pode, ou que ela merece, ou que ela vai ter uma vida normal, digamos assim, com as mesmas, que ela pode buscar as mesmas oportunidades. Porque o próprio território, por todos os fatores que a gente colocou, coloca a criança para baixo. Como que você planta essa semente do dia a dia mesmo, Ozirene? Como que é esse trabalho de plantar a semente desse direito que a criança tem de acreditar no coração dela? Sim. Quando a gente caminha, né, ali pelo território, pelo São Benedito, o que a gente contempla nem sempre é bom, nem sempre é legal, porque você vê o excesso do lixo, você vê as residências muitas vezes ainda com uma estrutura muito precária, né? Você não vê o acesso a bens culturais, né, e sociais que talvez pudessem estar mais disponíveis para essa criança. Você vê uma infraestrutura ainda insuficiente. Mas quando, a partir do trabalho que você desenvolve, você mostra a ela a possibilidade e leva ela a assistir o ensaio de uma orquestra filarmônica, sabe? Quando você mostra a ela que ela pode sair uma vez por semana do seu bairro e ir para uma praia para praticar um esporte que tem um alto custo. Quando você mostra a ela que o judô ele está chegando dentro do espaço físico dele, do qual ele já conhece e ele pertence. Quando ele começa a notar que existe uma equipe que não se contenta em ele somente estar ali desenvolvendo atividade por 3 horas diárias, pronto, tchau, fiz meu dever. Não, a gente vai muito além. Então, assim, o que eu percebo é que esse acreditar, ele só é possível porque a gente mostra o tempo inteiro para a criança e para o adolescente. Cara, você pode. Cara, vai lá.
né? Normalizando situações que para outros são normais, mas que para eles não são. Justamente, o que a gente tenta fazer é justamente isso. É não deixar que a coisa ela fique tão, como é que eu posso dizer, cenográfica no sentido de, olha o que está acontecendo, que, né? E coloca algo como se fosse um espetáculo. Não, é normal, é natural. É natural você ir acessar esse espaço. Esse espaço é seu, é de direito seu. E quando a criança, assim, não sei se vem na sua cabeça isso, o caso de alguma criança ou de alguma família inserida em algum desses projetos, não em algum projeto específico, que teve uma transformação muito grande, sem citar nomes, assim, ou vem na sua cabeça algum case específico desse? São muitos. São muitos, porque quando eu falo Você consegue falar de um ou comentar algum? Pois é, porque quando eu falo de case, eu estou dizendo de um dia a dia, onde pode ser de um adolescente que consegue ser inserido legalmente no mercado de trabalho, até mesmo de uma criança que chega para mim e fala assim, tia, olha só, escrevi, consegui ler, consegui entender. Né? Então, a gente percebe que esses resultados, essa potência do trabalho, todos os dias a gente tem algum resultado. Só que depende da disponibilidade de quem está do lado de cá, né? De observar e compreender que não é só mais uma criança que aprendeu a ler. É a criança que aprendeu a ler. Aquela criança ali. E também lá em cima, cara, assim, tem uma coisa que me pegou na reunião de pais que a gente participou. Aquele dia foi bem emblemático para mim, porque, assim, o pessoal estereotipa a população inteira que está lá em cima. Não adianta. Eles vão estereotipar todo mundo. Só que o cara não consegue entender. O São Benedito, salvo engano, pela última pesquisa que eu olhei, o São Benedito, sem contar o bairro da Penha, acho que são 10 ou 12 mil pessoas ali. Eles tentam colocar as 10, 12 mil tudo na mesma caixinha. Sendo que 98% ali dentro tá querendo o melhor para a família dela e para o filho. Sim. Na reunião de pais, formou uma fila para falar comigo e eu entendo um pouco de educação, passo a mensagem, trabalho no setor há muitos anos, mas igual, a gente tinha a pedagoga lá que era a André, né? Eu falei, não, mas eu vou lá ouvir, o que eu puder responder, eu vou responder. Sim. E quando o meu sentimento ao conversar com os pais era, cara, era um monte de gente querendo o melhor pro filho, às vezes com dúvidas básicas, às vezes com medo de perguntar. E é isso que eu encontro lá em cima. As pessoas querendo o melhor pro filho, mas às vezes não tendo a ferramenta para tal. Como que é feito esse trabalho com as famílias, Rosilenes? É aí que tá. Dentro desse cenário, eu digo para você que 100% das famílias querem que seus filhos participem e se desenvolvam. 100%. O que muda de uma família para outra pode ser o nível dela de entendimento sobre o cenário atual que a gente está vivendo enquanto sociedade, desde o que é culturalmente aceitável, o que eu aprendi lá na minha infância e vem passando de gerações e gerações e eu pretendo aplicar com a minha criança. Porque se a gente traz o cenário anterior das famílias, né, a violência era normal, basicamente, né? Situações que colocavam a criança em questão de negligência, né? O castigo, a violência física, psicológica, verbal, em todas as suas esferas. A violência era normalizada. Era normal as coisas acontecerem. Ah, não, porque sempre foi assim mesmo. Não, porque eu apanhei, né, a minha vida inteira na infância e não morri. Eu trabalhei quando eu era pequeno e estou aqui. Hoje eu sou um cidadão de bem. Então, assim, hoje, quando a gente traz para dentro desse contexto, nenhuma família quer que a sua criança, ela esteja em um ciclo de violência constante e que isso perdure para a vida inteira. O que muda é o conhecimento que ela tem sobre. E é aí que o SECRE entra, né? É nesse lugar que o SECRE se coloca. O SECRE, ele faz o quê? Ele traz uma atividade, um exemplo que eu vou te dar, é o Maio Laranja. O Maio Laranja, a gente está aí, né, atualmente, mês de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e o nosso trabalho, ele vai desde a criança que é atendida até a família.
Então, assim, a gente fala sobre isso para todo mundo ouvir. A gente se posiciona, a gente se coloca, né? A gente ouve, escuta a criança dizer, né? Olha, teve isso, teve aquilo, e busca dela a identificação, como é que isso é para você. E então, ali a gente percebe, peraí, isso aí é cultural. Então, assim, tem questões que a gente vai trabalhando e vai conhecendo no profundo essas famílias, né? No dia a dia delas, e a gente percebe que não é algo que seja, não porque eu não quero que meu filho dê certo, não, é porque aprendi de uma certa forma. E cabe a nós, nesse cenário, né, ter essa consciência, formar a consciência crítica de cada indivíduo, de cada pessoa. Né? O nosso papel já é servir de engajamento comunitário. Então, a gente enganja mesmo essa família, essa comunidade, a ser defensor, a não violentar, a não agredir e a tratar a criança com respeito e dignidade. Então, a gente está sempre buscando isso. Então, muitas vezes a gente percebe que tem famílias, né, que se elas têm um comportamento que não é apropriado, que não é legal, peraí, antes de tudo, vamos entender qual é o contexto? Vamos procurar saber? Né? Muitas vezes, se tem situação de criança que a gente percebe que precisa de uma atenção especial, de uma necessidade especial, eu vou procurar saber primeiro. Né? Por que será que essa criança está com essa dificuldade? Né? Vamos conversar com a família, vamos entender qual é o cenário que ela vive. Né? Eu já tive situações de criança que, assim, ela dentro do espaço, ela mostrava uma necessidade, ela mostrava um certo tipo de comportamento que a gente não compreendia. A partir de uma visita domiciliar que foi feita, opa, peraí. Né? A criança ela tem necessidades que estão dentro do domicílio dela, do maior espaço de segurança que ela tem. Então, por que o comportamento dela dentro do meu espaço ele tem que ser um comportamento dentro de uma forma adequada, onde não, esse comportamento que é o certo. Não, peraí, deixa eu entender o que ela está trazendo para mim. Né? Então, assim, a gente parte muito desse princípio, conhecer a realidade, e aí nós estamos numa posição estratégica, numa localização estratégica, que é lá em cima, lá dentro do bairro, onde a gente consegue observar, onde a gente consegue ter um entendimento desse cenário, para poder atuar, para poder desenvolver os nossos projetos. Né? Então, assim, casos de sucesso eu tenho muitos. Quando eu menciono essa parte do pai querer o melhor para o filho, é porque eu senti isso na pele lá em cima, e as pessoas acham que às vezes a pessoa por não ter instrução, ou por estar num lugar vulnerável, que ela tá de qualquer jeito, mas às vezes ela não tem a ferramenta. Justamente. Eu não sei se já teve caso lá em cima de pai, às vezes, que tava ou no movimento, ou que fazia alguma coisa errada, mas colocava o filho no projeto. Vocês já tiveram algum caso assim? Tem, né? Muitas crianças. Então a pessoa sabe que a família às vezes está no caminho errado, mas pro filho ele quer o melhor. Ele vai e coloca o filho. Sim, justamente. Dentro dos projetos, justamente. E é uma questão que a gente tem que... A gente sabe que a gente não cabe a nós também, tá? Enquanto organização do terceiro setor, com o propósito que nós temos de acabar ou encerrar, né? Com questões que até então não partem da nossa responsabilidade, da nossa alçada. Mas cabe a nós sermos uma opção segura, né? Acolhedora, e que traga dignidade para essas crianças e esses adolescentes. Pode acontecer, né? De não, eu não quero estar, ok, mas você teve a oportunidade, você passou por aqui e você viu como é que a gente trabalha. Né? Então, assim, esse entendimento, eu vejo que é muito claro dentro do território, dentro da comunidade. Né? Não há uma disputa. O que há é mais uma opção. É mais uma oportunidade que essa criança pode ter que talvez ela não teria. Sim. Né? Então, a gente tenta desenvolver esse trabalho e, assim, articulado mesmo com toda uma rede de proteção, com toda uma rede de cuidado a essa criança e esse adolescente. A gente cita muito a criança e o adolescente, mas a gente sabe que a família também ela está diretamente envolvida nesse cuidado, né? Nessa relação. Então, nosso trabalho ele é todo nessa questão do indivíduo, né? De uma forma que traz esse propósito em si. Porque o Inova Bem, ele é o projeto que a gente atua em conjunto lá no SECRE. Ele é um projeto que, tecnicamente, pedagogicamente falando, ele busca a recomposição de aprendizado, mas na prática ele dá protagonismo educacional para as crianças ali inseridas.
O SECRE é o nosso projeto mais completo. São praticamente 5 horas de aula particular, quase por semana, para os alunos, de português, matemática e inglês. Como que o projeto impactou o SECRE e como que ele vem se inserindo na rotina ali de quem participa, na rotina do SECRE, na rotina dos alunos, como que ele tem feito a diferença? Sim. Bom, a partir do Inova Bem, a gente percebe que há um complemento em tudo aquilo que a gente já vem fazendo, né? Nós trabalhamos numa parte que ela mexe com habilidades socioemocionais, né, culturais, esportivas e tudo, mas a gente percebe que com o Inova Bem a gente tem uma elevação de autoestima da criança, tá? Em que sentido? Quando ela consegue ler o inglês, quando ela consegue a matemática, quando ela consegue entender, fazer uma interpretação do que está sendo colocado ali no português, enfim. E aí cada história que vai surgindo para a gente vai trazendo esse desenvolvimento humano integral, sabe? Quando a gente trata das políticas públicas, eu vejo que grande parte das pessoas, dos gestores, enfim, tem quase que uma ideia de que isso aqui é assistência, isso aqui é educação, isso aqui é cultura, né? Ou seja, vai colocando todo mundo dentro do seu quadrado. E aí, a integração e a articulação em prol do indivíduo, muitas vezes, ela fica para depois, né? Porque cada um quer o seu. E aí a gente percebe o quê? Que com a chegada do Inova Bem, a gente conseguiu alcançar uma ponta que, para nós, ela vai além do reforço escolar. Além de você trabalhar esse desempenho, essa melhoria desse desempenho escolar, vai muito além. Por quê? Porque ela traz a junção, ela complementa esse campo que nós, muitas vezes, não temos condições de fazer, tá? E essa condição, muitas vezes, ela está relacionada ao que nós somos enquanto organização social, né? Que não deseja replicar o papel da escola, que não deseja competir com qualquer outra política pública, muito pelo contrário, né? Então, quando o Inova Bem chega, a gente percebe, não, peraí, agora a gente consegue, então, trabalhar, né, essa questão que é tão gritante e é tão presente na vida das crianças. Porque, muitas vezes, quando você vai utilizar os elementos que nós temos lá de atividades, tem a necessidade de uma leitura, tem a necessidade de uma interpretação, tem essa necessidade de um conhecimento que ele vá além. E então eu percebo que com o Inova Bem a gente conseguiu, né, de alguma forma, sabe, encaixar direitinho, fazer mesmo com que a coisa, ela gire de uma forma que, olha, é o desenvolvimento integral dessa criança. A gente não está só falando de uma esfera, a gente está conseguindo, né, fazer com que ela realmente olhe os setores, os campos que ela tem na vida dela e que ela consiga dizer assim, caramba, eu consigo em todas. Ou então, não, sou melhor nisso aqui, vou investir nisso aqui. Ou seja, a oportunidade, ela está muito maior. Mas quando a gente levou o projeto educacional, e aí também a gente não tinha... Hoje, com 2 anos, a gente consegue medir muito mais os resultados, né? Mas uma das coisas que ficou muito claro no SECRE, que é como se você tivesse uma potência muito grande... potencial muito grande, mas a potência estava aqui embaixo. Né? Como se tivesse um potencial represado muito grande. Ao dar 5 horas de aula por semana no contraturno para esse aluno, se a gente lembrar da nossa época, tirando véspera de prova, a gente não chegava a estudar 5 horas por semana, não. Assim, ainda mais ali com um professor praticamente particular acompanhando as atividades. O que aconteceu foi um salto que acontece, principalmente depois do primeiro ano que ele está ali dentro em relação às avaliações. E a gente percebeu, cara, muitos cases, assim, aluno que era nota 8, que a gente até desconfia que tenha altas habilidades, alunos que às vezes era nota 3, 4, mas é porque não estava estudando, começaram a estudar, viraram nota 7, nota 8, que é, assim, muita gente ali em cima, e aí a tese que eu defendo sempre, assim, cara, se a gente conseguir levar a educação até lá na ponta, a pessoa que está lá em cima, cognitivamente falando, ela é igual a pessoa que está aqui embaixo. Sim, se você leva isso, então assim, esse foi uma coisa que eu percebi. Você consegue me dar uma visão do que é comentado lá pelas famílias em relação ao Inova Bem? Olha, eu só ouço comentários assim que eu fico espantada. Para você ter noção, algumas famílias vão buscar o SECRE
não pelas atividades que já estão acostumados a saber que o SECRE desenvolve. Vão buscar pelo Inova Bem. Porque é justamente isso. É saber que dentro da comunidade, dentro do território dele, numa instituição da qual eles já acreditam, já conhecem, existe um trabalho que vem para buscar um campo que muitas vezes ele foi, como eu posso dizer, ele não conseguiu avançar, sabe? Quando você pega esse cenário de pandemia, como é que faz isolamento social numa comunidade de periferia? Como é que uma criança que está estudando, ela vai participar de aulas remotas na periferia? Se você puder explorar um pouquinho mais como é que foi esse período, isso é interessante, assim, porque as pessoas não têm noção da distorção de realidade a 3 quilômetros da região. O que acontece? Durante o período de pandemia, para nós do SECRE, que está lá em cima, terceiro setor, eu posso dizer para você que o isolamento social sempre existiu. A gente pega pela geografia da cidade, né? Você tem as grandes avenidas, elas estão de um certo lado, e do outro lado você só vê a periferia. A periferia, ela basicamente quase que do outro lado de uma grande avenida, e do outro você vê, né, toda a outra parte. Começa por aí, esse isolamento social. Né? Quando você vem com a questão das aulas remotas, como que você coloca isso para uma comunidade, um território onde muitas vezes a internet é precária, o serviço de internet ele não chega com tanta facilidade, né? O equipamento, né, para assistir uma aula, para ter essa aula, ele é dividido, tá, entre todos os componentes da família. Um celular talvez é do responsável, do pai e da mãe, mas a criança precisa assistir a aula. Então, das duas, uma. Ou essa família vai fazer um investimento em um aparelho, que muitas vezes não tem condições, ou então ela vai, né, compartilhar isso. Então, assim, essa vivência a gente teve, nós fizemos na época um diagnóstico sobre essas condições dessas famílias, né, porque o SECRE, ele está ali dentro, ele está basicamente implicado. E um dos questionamentos que a equipe teve foi: como que nós vamos fechar as portas no momento que a comunidade mais precisa da gente? Então, foi uma decisão de equipe, vamos retornar para a instituição. E esse retornar com toda a segurança, com todo cuidado, claro, né? A gente não deixou de ter essa premissa, mas a gente percebeu o quanto que foi significativo o nosso retorno estar ali dentro nesse momento. Porque a gente apoiou a família desde a alimentação até mesmo com as atividades que eram feitas. E aí a gente trata de saúde mental, né? Como que você explica para uma criança que ela não pode mais retornar para um lugar que ela gostava tanto? Que ela não pode mais, que ela vai ter que dar um tempo, né? Ela não vai poder fazer a dança, não vai poder cantar, não vai poder fazer isso, porque hoje há um impedimento. Então, nós trabalhamos através do virtual, com tudo aquilo que fosse possível de atividades pedagógicas, né? Atendimento social, nós também constituímos, também fizemos também na época, demos todo o apoio e o suporte que as famílias precisavam. Mas, assim, o profundo que nós sentimos foi justamente quando retornou e a gente viu quanto que crianças começaram a regredir sobre a alfabetização. Crianças que estavam em um nível de desenvolvimento escolar, que estava, do intermediário para cima, a gente percebeu que, não, peraí, deu uma voltinha, né? Então, a gente teve, então, que realmente ir adequando, né? Constituímos projetos voltados para essa demanda, onde a gente conseguiu articular aquilo que nós já fazíamos dentro da arte e da cultura, junto com a questão de desenvolvimento escolar, desenvolvimento de leitura, né, o gosto pela literatura, era algo que a gente também conseguiu também potencializar. E aí, quando o Inova Bem chega, cara, foi assim, a oportunidade de realmente ampliar e poder fazer aquilo que a gente já pretendia, mas não tinha, muitas vezes, condições de fazer, sabe? Poder ter crianças ali dentro do espaço, acessando a internet, acessando equipamentos com qualidade, tendo aulas que realmente fomentam e trabalham para além daquela aprendizagem que ele tem ali naquele dia a dia, isso foi fundamental para o nosso trabalho. E a gente percebe isso nesses relatos das famílias, a gente percebe o interesse das famílias, sabe? Prova disso é o que você viu naquela reunião,
né? As famílias participando. As famílias sempre foram participativas, sempre, né? Isso aí a gente nunca teve dificuldade na participação das famílias. Mas o corpo, né? Eu acho que ele diz muito, né? O quanto que se nota, o quanto que se presta atenção, o quanto que tem o desejo de falar, de dizer. Então, assim, a gente nota que o Inova Bem, ele trouxe o aumento da expectativa de um futuro melhor. O aumento da expectativa de oportunidades que realmente vão fazer a diferença. Se antes, talvez, eu tivesse uma criança que pensasse que, ok, tá bom, eu vou encerrar por aqui o meu estudo, sei lá, ensino médio, né? Vou terminar o ensino médio, depois eu vou fazer o quê? Sei lá, arrumar um serviço. Não, hoje em dia ele consegue. Até porque ele é estimulado a pensar nessa trajetória dele. Ele consegue se ver lá na frente em outras profissões, em situações que são muito mais prazerosas e são mais dignas, entendeu? E aí vai botando ele para sonhar também, né? Que é parte do processo. O tempo todo. Falando... depois eu vou fazer algumas perguntas para a gente ir caminhando para o encerramento, mas antes, o SECRA ele também tem outros projetos que eu particularmente, alguns eu fico encantado, outros eu não sei como é que vocês conseguem organizar para botar para acontecer, mas que são muito importantes, né? Como a questão do canto coral, que eu acho assim, acho que a parte musical, ela é diferente da educacional, mas ela complementa e é tão importante quanto. Total. Vocês têm 2 projetos lá que me chamam muita atenção, que é a canoagem e o balé, porque a pessoa que quando matricula o filho no balé, ela matricula o filho, paga a mensalidade, leva o filho lá em cima, a gente tem que arrumar um recurso maior para viabilizar isso, pegar os alunos lá de cima, descer aqui para baixo, voltar com eles lá para cima, enfim, mas são 2 projetos incríveis, né? 2 oportunidades incríveis. Se você puder falar brevemente sobre cada um dos projetos, ou de uma maneira geral. Tá. Os projetos que nós executamos, primeiro eles partem de uma demanda da própria comunidade. Então, nenhum projeto ele é desenvolvido, ele é elaborado, executado, sem a participação dessa comunidade, dessas famílias, e principalmente das crianças e dos adolescentes, né? Porque a primeira conquista é essa, é a criança e o adolescente que está ali dentro. Então, com isso, né, a partir dessa escuta, a gente vai conseguindo trazer parceiros, trazer as possibilidades para que isso aconteça, para que... Eu acho que o nosso papel é fazer acontecer. O menino está sonhando, mas ele não está conseguindo canalizar isso, talvez, projetar, se organizar para esse sonho acontecer. É aí que o SECRA entra, sabe? Trazendo essas possibilidades, essas oportunidades. E aí, então, a gente trabalha com um serviço de convivência, que nós oferecemos no sentido de fortalecer os vínculos, inicialmente. Se uma criança ela não tiver, vamos dizer assim, né? É meio estranho dizer, se a criança não tiver resolvida, né, sobre o que ela é, de onde ela vem, o lugar que ela ocupa, tão pouco você vai ter um adolescente ou um adulto seguro para poder alçar novos voos, né? Então, é aí que nós entramos com todo esse trabalho feito a partir de fortalecimento desses vínculos com a comunidade, principalmente. Familiar também o tempo inteiro. Com a escola também o tempo inteiro. Mas com a comunidade, aí já entra já um caminho que é o quê? Eu não preciso sair da minha comunidade, deixar ela para trás, para poder buscar oportunidades. Não, as oportunidades elas podem chegar na minha comunidade, eu posso aproveitá-las. Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? E com isso, a gente tem aí essas parcerias que são feitas, né? Buscando também o trabalhar com o projeto de vida. Nenhum projeto de vida que se tenha, por mais estranho, vamos dizer assim, que ele possa parecer, ele é invalidado. Não, a gente trabalha justamente para que, olha só, vamos lá, vamos fazer escolhas saudáveis, vamos pensar como é que isso pode ser feito lá na frente, né? E é esse passo a passo que muitas vezes eles desconhecem ou conhecem muito pouco. Então, assim, o nosso papel é justamente isso. Então, desenvolvemos trabalhos na área da música, da instrumentalização, projeto de vida. A gente coloca mesmo a criança já desde pequenininha para poder pensar sobre o futuro dela e que passo que ela tem que dar para chegar lá. Temos a canoagem, o judô, que não é meramente o esporte,
por si só, é a inclusão social acontecendo, né, o direito dele de estar acessando aquilo ali, e através disso a gente então trabalha com várias outras competências, né, que são a questão de disciplina, questão de comportamento, a unidade de um grupo, a coletividade, então a gente trabalha tudo isso, o foco, a atenção, a gente vai trabalhando essas habilidades socioemocionais que fazem toda a diferença, porque muitas vezes não é só você oferecer o curso de informática, você pode oferecer o curso de informática maravilhoso, mais potencial possível, mais atualizado possível. E você pode encaminhar esse adolescente ou esse adulto para poder participar de uma seleção de emprego, ele conseguiu, beleza. Mas espera aí, e esse emocional dele? Será que ele vai conseguir lidar com questões relacionais que muitas vezes ele não vivenciou no território dele? Ele não vivenciou na comunidade dele, na família dele, mas quando ele chega lá na ponta, no mercado de trabalho, será que ele vai dar conta? Né, de sustentar todas essas questões que muitas vezes atravessam um indivíduo, principalmente quando ele vem da periferia, quando ele é estigmatizado, quando ele traz toda uma questão que muitas vezes vão aflorar para ele um desejo de não quero mais, né? E aí, como é que é isso? Daqui a pouco ele tem que ter outro emprego. Então, o nosso trabalho ele vai muito além mesmo de projetos sociais voltados para essas questões que a gente consegue ver a olho nu. Né? É muito essa questão mesmo de constituição de sujeito. Até porque você comentou, quando você estava comentando do Maio Laranja ou das outras iniciativas, acho que são entre 150 e 200 crianças hoje no SECRE, né? Uhum. Para uma população de 10 mil. Percentualmente parece pequeno, mas quando você muda a criança e quando você consegue implementar as políticas para a transformação desse indivíduo, você transforma a família dele inteira. Total. E aí você começa a ter como se fosse, entre aspas, pontos de luz, né, dentro do território à medida que você vai ganhando. E aquele impacto é muito grande. É uma outra coisa que eu falo também. Quando uma criança, ou uma família, ou um adolescente, ele vence, ele impacta muito o território pelo exemplo positivo que ele tem ali dentro. Sim. Então, assim, quem dera se tivesse 3, 4 SECRE lá em cima. Infelizmente tem um, que com muita luta vai se mantendo e vai sobrevivendo, né? Mas acho que essa é a realidade do terceiro setor. Osirenes, caminhando para o encerramento, mas deixando você livre para falar o que você quiser, tem alguma cena ou algum momento específico nesses quantos anos lá dentro? Quem, eu? Não, lá dentro, trabalhando no SECRE. 15, 10? Mais? 17. 17. Eu fiz as contas, né? 17. 17 anos. Na carteira. Bastante tempo. Nesses 17 anos, então, assim, alguma cena que mostrou pra você que o trabalho vale a pena? Como é que foi? Tem alguma que vem na sua cabeça? Sei que são muitas, né? Mas... Nossa, é muito... Não, tem muito. Assim, não dá para poder dizer uma, porque são situações que a gente vai pegando assim ao longo do nosso percurso. É como eu falei, que nenhum projeto de vida ele é pouco, ou ele é errado, ou ele não vai dar certo. E aí, quando a gente pega uma família que ela acredita, né, que a criança dela pode ter um futuro melhor a partir de tudo aquilo que nós desenvolvemos, isso aí é um compromisso e é uma responsabilidade que, assim, a gente dorme e acorda todo dia com ela. Todos os dias. Então, quando eu pego uma criança que, com toda a limitação que ela tem, seja por conta do ensino público, seja por conta da limitação física, estrutura familiar, seja lá o que for, e ela entra na sala. Eu contemplo isso todos os dias. E ela entra na sala e fala: tia, eu consegui. Você conseguiu o quê? Consegui fazer uma coisinha que você olha assim e fala: caraca, conseguiu. Sabe? E aí, quando você percebe o mínimo que a gente está fazendo,
né, para uma criança, para um adolescente que chega para a gente lá na frente, encontra a gente no meio de uma praça, encontra a gente em qualquer outro lugar que não seja dentro do território ou dentro do próprio SECRE e vem te falar que, caramba, eu passei no SECRE, o SECRE mudou minha vida. Isso para a gente é valioso demais, demais. Né? Hoje a gente tem um grupo na rede social de jovens que passaram pelo SECRE. E, tipo, eu tenho pessoas que estão fora do Brasil e estão falando do SECRE lá fora, sabe? Eu tenho pessoas que quando vem a Vitória, né, para visitar um familiar, que não mora mais aqui, mas que vem visitar um familiar, ele passa no SECRE. Só passei aqui para dar um beijo e dizer oi. Eu estou falando de uma geração legal, hein? lá atrás. Estou falando de jovens que passaram pelo SECRE com 10, 11, 12 anos e hoje com 40 e poucos anos voltam lá no SECRE para poder dizer oi. Eu tenho jovens que muitas vezes chegam para mim e falam assim, eu queria dar um curso lá, hein? Queria dar um curso de informática, queria fazer isso lá no SECRE. Caramba, isso é valioso demais. Então, assim, eu seria muito, talvez, injusta se eu te dissesse apenas um, entendeu? Porque eu tenho vários, tem que ser todos, aí nesse não tem jeito, não. Nossa, quando eu vi uma das fotos, uma das primeiras fotos de um projeto nosso, que é o da canoa, que eu vi os adolescentes numa foto na praia, que eu vi aquele cenário, eu chorei, porque eu falei, caramba, é isso aí, ó. É mostrar para eles que eles podem acessar o que eles quiserem e onde eles quiserem. Eles podem ir. Quando a gente foi na lojinha da Marina, lá dos presentes, eu lembro que tinha uma ou outra criança no ônibus que não tinha ido no shopping ainda. Justamente. Tem 7, 8 shoppings na Grande Vitória, pensa. Sim. O que a gente possibilita ali é construção de sonhos, é continuidade de sonhos, é poder sonhar. Porque todo mundo tem sonho. Só que depende do quanto que ele é alimentado ou não. Estimulado. Justamente. Regado. Então, dependendo, com uma palavra ali, você tem um sonho que ele é cortado. Mas talvez com uma ação, com uma palavra também, um gesto, você tem um sonho que ele pode ser... ele pode ir, enfim, ao longo da vida até ser alcançado, né? Germinar, florescer. Então, assim, a gente tem muitas histórias que são boas. Não dá para poder resumir em uma só, não. Não, mas foi de grande valia. Alzir, fiquei encantado aqui com tudo que você falou. Se quiser falar mais alguma coisa, fica aberto, mas assim, a ideia era justamente captar um pouquinho do sentimento lá em cima, com todo mundo que eu falo, de patrocinador, apoiador, às vezes curioso, eu falo com todo mundo, a gente faz as visitas guiadas lá em cima, eu peço para a pessoa ir conhecer, porque é uma experiência de vida que transforma. Então, enfim, para a gente é muito importante tentar trazer um pouquinho lá de cima para a galera entender aqui embaixo. Sim. Então, genuinamente, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? E de coração mesmo, ter dedicado aqui para elucidar com a gente um pouco. Tá certo. Bom, eu só queria dizer assim, que as nossas crianças, os nossos moradores, né, a nossa comunidade, ela é uma comunidade como qualquer outra. Tem seus desafios, tem suas potencialidades. O que muitas vezes vai fazer florescer ou não é o quanto que ela é regada, como você falou, né? O quanto que é estimulado. Então, quando as pessoas, né, investem em sonhos, investem em projetos como o SECRE, organizações como o SECRE, está investindo em sonhos, estão investindo em futuros que podem dar muito certo. Né, e que muitas vezes é só a oportunidade que a gente está precisando. Perfeito. Acho que é isso, Alzir. E esse foi mais um episódio do Impacto em Pauta. Quiser continuar acompanhando outras histórias, como a do SECRE ou dos projetos que a gente atende, segue a Luma na rede social, segue o SECRE, que lá vocês vão ter todo o acompanhamento. E muito obrigado para todo mundo que acompanhou.